Fala pessoal, hoje a gente vai falar dos melhores cartões de crédito para cada tipo de perfil. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai encontrar qual que é o melhor cartão para você e principalmente eu vou dar várias dicas de como acumular pontos e milhas mesmo que você não tenha um cartão. Então vamos para o vídeo, vem para a tela que eu vou ensinar desde o básico até como escolher o melhor cartão de crédito para você. Então vamos lá, gente. Antes de falar dos melhores cartões de crédito, que é o foco principal do vídeo, que está aqui embaixo, vou falar um pouco de alguns conceitos iniciais bem rápido para que vocês não fiquem com dúvidas em tudo que eu vou explicar dos cartões em relação aos gastos que vocês têm, tá bom? Então, primeiramente, o que é ponto, o que é milha? A única diferença é onde eles estão. Então, se eu acumulo pontos, eu estou acumulando pontos no programa de banco, que são Livelo, Esfera, Atomos, Itaú Shop, então tem todos esses que dependem do banco que você está usando. E milhas, programa de companhia aérea. Então esse conceito é muito importante porque tem alguns cartões que te dão milhas direto e você perde uma vantagem que eu vou explicar aqui do bônus de transferência. Então a ordem normal de acontecer aqui é você pontuar e transformar os seus pontos em milhas através de alguns bônus, então em momentos específicos. Então se a gente olha aqui, pontos para milhas, a gente pode ganhar 80% transferindo nossos pontos para Smiles, 30% para Latam e também 80% para Azul. É exatamente isso e a todo momento? Não, são momentos de campanhas específicas que você precisa aproveitar nesse momento, esse período específico. Então, precisa ter muita calma, acumula seus pontos, vai juntando e no momento ideal você faz essa transferência. Então é muito importante entender porque nesse ponto você vai conseguir aprender a amplificar os seus pontos. A gente está falando de quase o dobro para duas companhias aéreas. Então se você tem 10 mil pontos, você pode transformar em 18 mil milhas na Smiles e na Azul. Então vale muito a pena esperar, aguardar. Quanto mais pontos você tem, maior é essa vantagem. Então esses são os conceitos básicos, vamos para o conceito principal desse vídeo. Quais são os melhores cartões de crédito? Qual é o melhor cartão para você? Então, do início, pessoas que gastam em torno de R$1.000 por mês. Esse é o principal, esse é o começo. E às vezes não é porque você só tem esses gastos, às vezes porque você não está habituado a usar o cartão de crédito, não gosta muito, acha até mesmo que pode se desorganizar nas finanças, mas eu vou dar algumas dicas aqui também. Vamos lá, gente. Qual que é o cartão para quem gasta R$1.000 por mês no cartão de crédito? O Intergold. Ele é um cartão que dá 1 ponto a cada R$10 que você gasta. Então, é um cartão muito bom? Não, ele vai te dar um mínimo ali, para dar aquela sensação que você está pontuando, que você está acumulando alguma coisa. Porém, isso vai trazer um relacionamento através do Banco Inter. O Banco Inter tem um cartão Platinum, tem um cartão Black. Então, isso acaba criando esse relacionamento para que mais para frente você consiga fazer esse upgrade. E ter algumas vantagens, como salário VIP em aeroporto, entre outras coisas, que eu vou fazer um vídeo específico sobre benefícios de cartão. Então, quando a gente olha aqui, se você está nesse patamar, o seu foco não é ficar pensando tanto em cartão, e sim nas outras formas de acúmulo. Para todo mundo que eu vou falar aqui embaixo, também tem que olhar para essas formas, porque é muito melhor que o cartão. E pode ser feito até, por exemplo, através do Pix. Então, fazendo compras inteligentes do jeito certo, e pagando com Pix, você vai acumular muito mais do que o seu cartão de crédito. Então vamos lá. Quais são essas formas? O que são essas compras? Basicamente, quando a gente compra tudo isso que está aqui, entre outras coisas, não coloquei tudo, mas roupas, eletrônicos, produtos de limpeza, produtos de higiene, eletrodomésticos, parte de mercado, livros, entre outras coisas, a gente consegue acumular pontos a cada R$1 que a gente gasta. Então imagina, ao invés de você pontuar muitas vezes por dólar, que é o comum nos cartões, você pontuar por R$1. Então fazendo uma comparação básica aqui com o cartão que eu acabei de falar, o Intergold, com, por exemplo, compra de roupas aqui, ou de presentes, o Natal tá chegando aí também, Então a gente geralmente compra presente para 1, 2, 3 pessoas, e aí, ou para todo mundo, tem gente que compra para todo mundo. Então você vai acabar gastando bastante e poderia estar acumulando milhas para sua próxima viagem, muitas vezes gerando inclusive uma viagem completa. Então para você ter 1.000 pontos aqui no Intergold, você tem que gastar em torno de R$10.000 na fatura. Primeiro que se você gasta 10 mil na fatura, você não teria esse cartão. E segundo que, imagina gastar 10 mil para acumular 1.000 pontos.
Aqui, por exemplo, em comparação, se você gasta R$100 em roupa, você já acumula os mesmos 1.000 pontos. Então, o maior acúmulo não está no seu cartão, está nessas compras inteligentes. Você só precisa, de fato, aprender a fazê-las. Vou fazer um vídeo em relação a todas essas compras, como fazer, quais são os cuidados, mas isso é para você saber que existe através de programas de fidelidade e que você consegue fazer isso acontecer, tanto nas companhias aéreas quanto nas de banco também, tá bom? A gente vai para quem gasta em média de R$3.000 ali por mês. Quando a gente olha para os 3.000, já tem duas opções, tá? O C6 Platinum e o BTG Platinum. O C6 Platinum ele é bem melhor que o BTG, mas eu estou colocando algumas opções aqui, porque às vezes você não consegue uma, você pode ir para outra. Então nos outros aqui também eu dei várias opções, você escolhe o que faz mais sentido para você, tá? O que você conseguir adquirir, basicamente. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho em relação a esse cartão do C6. O C6 Platinum ele dá 0,45 pontos por real. Então, isso aqui é uma coisa bem legal, porque ele pontua por real. E com o dólar nas alturas, igual a gente está vendo, a gente está falando que ele está acumulando muito próximo dos cartões Black, os cartões de alta renda. Então, um cartão que dá 2,2 por dólar vai dar mais ou menos 0,5 por real, 0,55. Então, quando a gente olha para isso, ele está muito próximo dos cartões de alta renda e é um cartão segmento Platinum. Então, ele é mais fácil de conseguir, a anuidade é mais baixa e você consegue ter acesso a ele. E questão de anuidade, uma dúvida que muita gente tem, vale a pena pagar, não vale? Aqui na questão dos gastos de 10.000, tem uma anuidade um pouco mais salgada e eu vou fazer essa explicação. Então, aguarda um pouquinho que eu já vou chegar lá e você pode replicar para esse cartão caso você pague a anuidade. Então vamos lá, o que você conseguiria fazer com isso, com esses gastos que você tem utilizando esse cartão? Basicamente 36.000 no ano de gastos, né? A gente está falando aqui 3.000 por mês, 36 no ano, te geraria 16.000 pontos. Agora lembra que eu expliquei dos bônus? Aqui você poderia gerar 30.000 milhas Smiles ou 21 milhas Latam. 30.000 Smiles já dá para você viajar pelo Brasil, por exemplo, não para todos os lugares, mas para muitos lugares mesmo. Aí depende de cada pessoa, depende de época, depende de alguns fatores, mas para o Brasil você já conseguiria. E quando a gente olha aqui, outra estratégia, por exemplo, que a gente pode ter nesse exemplo, é você conhecer Toronto e os Estados Unidos através dessas milhas. E aí usar essas milhas para trecho interno do Canadá para Nova York, um exemplo, que sai 10.000 milhas a ida e 10.000 a volta. Então a gente está falando que você já conseguiria utilizar algumas estratégias aqui, fora do Brasil também. E 21.000 milhas Latam é praticamente uma ida e volta para Santiago, para o Peru, para Buenos Aires. Então já tem algumas opções legais. Não dá para completar, faltaria um pouquinho, então eu teria que esperar um ano e mais um pouquinho ali de acúmulo para conseguir fazer essa viagem, porque é mais ou menos 26.000, 28.000, pode chegar até 35.000 milhas Latam a ida e volta. Mas está quase lá, né? Então achando uma boa passagem, 25, 26.000 você já consegue fazer essa emissão. BTG Platinum, 1,6 pontos por dólar. Então é um pouco menor, vai dar 0,3 por real nas conversões ali, mas é uma segunda opção. Então não conseguiu o C6 Platinum, parte para o BTG Platinum. Vou explicar outras coisas aqui embaixo, pode ser que até outros cartões possam fazer sentido. Só precisa comparar a questão de anuidade com os gastos de 3.000, por exemplo. Vamos lá, gastos de R$5.000 no cartão. C6 Platinum novamente, porque ele é um ótimo cartão. Aqui você não pagaria anuidade, porque com 4.000 isento. Então 60.000 no ano, 27.000 pontos átomos, que é o programa do C6. 48.000 azul, 48.000 Smiles, 35.000 milhas Latam. Já é muito mais interessante, você já consegue fazer outras viagens e não só você, como a sua família também. Aqui a gente tem um que é um cartão que gera milhas. E aí vai ser o único que eu coloquei aqui. Por quê? A Latam, ela opera muito bem para todos os lugares do mundo. Então você consegue ir para os Estados Unidos, consegue ir para a Europa, consegue viajar dentro do Brasil. Ela tem várias parceiras, através da tabela fixa dela você consegue utilizar. Então assim, gente, vale muito a pena a Latam porque é muito flexível. Aqui poderia ter o cartão da Smiles Platinum, do Azul Platinum, mas eu não coloquei porque eu acho que não faz tanto sentido. Porque às vezes você quer ir para um destino específico e não faz sentido nenhum ter um cartão azul. E aí você vai lá, acaba contratando o azul, depois não consegue fazer as emissões que precisa. Então eu acabei não colocando, mas se nenhum desses você conseguir, pode optar pelo Smiles Platinum, Azul Platinum, que alguma coisa é melhor do que nada, obviamente.
mas aqui eu só coloquei o Latam. O Latam Platinum, você não vai pagar anuidade, ele isenta com 4 mil também, então isso é uma parte boa também. 2 pontos por dólar, então aqui não seria nem ponto, né? Seria milha. 2 milhas por dólar. Nesse momento, lembra que a gente não teria os bônus na transferência, por quê? Eu já estou acumulando direto no programa da companhia aérea, então é importante não considerar bônus. 60 mil de gastos, 21 mil milhas Latam, tá? Então 21 mil é basicamente um C6 Platinum aqui no gasto de 3 mil. Então por isso que eu falo, sempre olha para o de cima aqui. O Winter Black é uma opção, tá? Eu já vou explicar por quê. E o Winter Black, ele já tem alguns benefícios legais por ser um cartão Black. Então acesso à sala VIP, entre outras coisas. Então tem mais variáveis a ser considerado na sua realidade do que apenas a pontuação. Então por isso que é importante você entender. Para cada pessoa é diferente, tá? O Winter Black tem algumas formas de conseguir. A mais fácil de todas é através da assinatura do Gourmet e tem uma anuidade. Então você vai pagar um valor para conseguir esse cartão. Se você está assinando e pagando o valor, você tem que considerar que é a anuidade dele. Vale a pena ou não? Eu já vou explicar para vocês. O Winter Black dá 1 ponto a cada R$2,5. Então quando a gente fala aqui, 60 mil de gastos, 24 mil pontos. A gente conseguiria transformar em 43 mil milhas azul. É para pessoas específicas esse cartão, porque a gente está falando de transformar em milhas azul. Mas, igual eu falei, ele dá acesso à sala VIP. Se você viaja 2, 3, 4 vezes no ano, pode ser que faça muito sentido para você, mesmo tendo esse custo. Se você lá atrás construiu um relacionamento legal através do seu cartão Gold já, passou para o Platinum e depois o Black, conseguiu esse upgrade sem custo, melhor ainda. Então você não pagou nada e está com o cartão Black na mão. Por isso que é bom o relacionamento. E aí depois, por último, o XP. Você precisa ter 50 mil investidos para conseguir gerar pontos, senão ele vai te dar cashback. Cashback não é a melhor opção. Então pontos e milhas sempre vai te trazer um retorno maior e principalmente te proporcionar algumas experiências. Então o cartão que dá cashback tem algumas opções como o Ultravioleta, o próprio da XP, mas não vale a pena. Vale a pena vocês olharem para esses que eu estou falando aqui. Se você tem 50 mil investidos na XP, obviamente, ele vai te dar, com uma fatura de 5 mil, 1,6 pontos por dólar. Então esse cartão pode ser uma opção, caso você tenha esse relacionamento com a XP também. Na questão da anuidade do Inter, eu acabei esquecendo de falar, é de R$540 para fazer a assinatura anual. E aí você tem que comparar se a pontuação que você está tendo está valendo a pena contra o que você está pagando. E eu vou explicar isso exatamente agora. Quando a gente fala dos gastos de R$10 mil por mês, aí a gente já está falando de cartões de alta renda. Cartões de alta renda tendem a ter anuidades mais salgadas. E quando a gente olha para isso, o top 1 aqui é o BRB Dux. Ele dá 5 pontos por dólar. É praticamente 1 por real, né? O antigo pão de açúcar ali que acabou mudando as regras, mas era muito bom um cartão Platinum que dava 1 ponto por real. Ele praticamente dá 1 ponto por real pra gente, só que ele tem uma anuidade de quase R$1.700. E aí vem aquela dúvida que muita gente tem, vale a pena eu pagar sua anuidade para gerar esses pontos? A mesma coisa do cartão do Inter, mesma coisa do C6 Platinum, dependendo do seu gasto. Então, vocês vão entender agora. O que você precisa fazer, né? Entender, fazer a conta aqui, para ver se vale a pena. Precisa entender que se você está pagando anuidade, você está tendo um custo para gerar essas milhas durante o ano. Então você tem que entender quantas milhas, quantos pontos você está gerando. Se a gente faz a conta aqui, uma pessoa que gasta 10 mil, 120 mil no ano. Dividido por dólar 5,7, estou considerando aqui, vezes 5, que é a pontuação, 5 por dólar, está dando 105 mil pontos. Então quando a gente olha esses pontos, ele fica no Curtaí, que é o programa do BRB, e quando a gente olha 105 mil em 12 meses, o que eu preciso entender? Se eu pegar 1.680 e dividir por 105, eu vou ter quanto eu estou pagando em cada 1.000 pontos. E quando eu faço essa conta, retorna isso daqui, R$16 cada 1.000 pontos. Esse é um custo muito baixo para você acumular pontos. Para vocês terem uma referência, tudo que é abaixo de 30, questão de pontos, tá? É muito bom. Se a gente está falando de milhas, tem que dividir, né? Smiles divide esse 30 por 1,8, Azul esses 30 por 1,8 e Latam os 30 que eu estou falando de referência dividido por 1,3, que é o bônus. Então 80, 80, 30. Então aqui quando a gente olha, R$16 cada 1.000 pontos,
e eu transfiro com 30% ainda, esse valor abaixa, né? Por isso que, por exemplo, seria mais baixo na Smiles, na Azul, na Latam. Mas já trazendo questão de conversão e comparação para vocês terem uma ideia, eu conseguiria emitir uma ida e volta para a Europa por R$ 1.300. Por quê? Europa é 110 mil milhas, ida e volta pela Latam, tá? Então quando a gente olha para isso, o meu milheiro da Latam tá saindo mais ou menos uns R$13, se eu considerar 30% a menos aqui. Se tá saindo R$13, 110 vezes 13 tá dando mais ou menos aqui 1.300, um pouco mais, tá? Um pouco mais de 1.300. Então quando a gente olha para isso, uma ida e volta para a Europa é uns R$3.000 no mínimo em dinheiro. Eu tô tendo um desconto muito grande para isso. Uma ida e volta para os Estados Unidos por 1.100, uma ida e volta para o México por menos de 1.000. Então esse cartão está me proporcionando experiências muito boas, tanto para mim quanto para minha família, num custo muito baixo. Então nesse caso valeria muito a pena. Se a gente traz aqui o exemplo do Interblack, a gente está gerando mais ou menos 24 mil pontos no ano e a gente pagou R$540. Se eu divido 540 por 24, isso resulta em basicamente R$22,50 o milheiro, que a gente chama. Então, 22 é um pouco acima do 16? É, porém, é abaixo dos 30. Então, acaba valendo a pena de qualquer forma. E aí você replica isso para o cartão C6 ou qualquer outro cartão que tenha anuidade que você tem alguma pontuação hoje. Depois disso, a gente tem o C6 Carbon. O C6 Carbon, com 10 mil de gastos, você já isenta anuidade. Então, se a gente comparar o BRB Dux e o C6 Carbon, é basicamente a mesma coisa. Esse aqui você vai pontuar metade, só que você não vai pagar anuidade. Esse aqui você pontua o dobro, mas está tendo um custo para isso. Então depende de alguns fatores. Qual faz mais sentido na sua realidade? Se você for uma pessoa que viaja sozinho, viaja mais pelo Brasil, não tem muitos sonhos de viajar para fora, o Carbon pode fazer sentido para você. Se não, você pega um BRB Dux, tem um custo, as milhas vão expirando, às vezes você não consegue fazer todas as viagens porque não tem muito tempo. Então é muito particular de cada um que vai fazer mais sentido. Então aqui eu estou dando alguns exemplos. Mas se você já viaja em duas pessoas, tem alguns sonhos de conhecer o mundo, viaja mais de uma vez, BRB Dux faz muito sentido porque você vai estar tendo um desconto muito grande em todas as suas passagens. Outros cartões que também pode fazer sentido. XP, ele vai dar 2,2 por dólar porque a fatura está vindo acima de 7,5, então fatura de 10 mil, acima de 7.500, e acima de 7.500 ele dá 2,2 por dólar, ao invés de 1,6 que eu tinha mostrado aqui em cima. Quando a gente olha os outros tipos, o Unique Santander, 2,2 por dólar, The Platinum Card Bradesco ou Santander, 2,2 por dólar. Também são boas opções. Por que eu estou colocando várias opções aqui? Principalmente porque você tem que focar no banco que você tem mais relacionamento. Então aquele banco que você faz mais movimentações, que você tem os seus investimentos, a sua reserva de emergência, o seu planejamento da aposentadoria através de uma previdência, ou qualquer coisa do tipo, algum seguro de vida. Então tudo que você centraliza num banco só, você ganha um crédito com ele ali. Então você tendo esse relacionamento, é muito mais fácil de o gerente, o banco em si, liberar alguns benefícios para você. Então, às vezes, você não vai conseguir um BRB Dux, não vai conseguir um C6 Carbon, mas vai conseguir através do Santander Unique. E tá tudo bem, você vai ganhar um pouco menos, na verdade, de pontos, mas isso vai te trazer um retorno interessante se você também juntar com as estratégias que eu mostrei aqui em cima. Então, das compras inteligentes através do ano. Então, isso vai te trazer um retorno absurdo, muito mais, às vezes, do que uma pessoa que tem um BRB Dux e só acumula pontos através do cartão, que é uma das formas menos rentáveis, vamos falar assim, do que essas outras que eu estou falando. Então, gastos de 10 mil seria isso. E gastos acima de 10 mil, aí pode ser que seja 11, 12, 20, 30, 50. BRB Dux continua. O do Bradesco é eterno, 4 por dólar. Santander Unlimited, 2,6 por dólar. E The One Itaú, 3,5 por dólar. Então essas são as opções. Não está exatamente na ordem, igual eu falei, foco no que você tem mais relacionamento. Questão de pontuação está na ordem aqui. Por que o Itaú está aqui embaixo mesmo pontuando mais que esse de cima? A questão de anuidade. A anuidade do The One é muito alta, na minha opinião. Só faz sentido se... não sei. Às vezes não faz sentido. Mas está aqui. Então tem essas opções aqui para vocês. Beleza? Bom, gente, espero que tenha agregado de alguma forma, que você tenha compreendido isso.
foque no seu cartão de crédito, mas também foque nessas compras inteligentes e vamos viajar mais pagando menos. Até o próximo vídeo.